Meus pecados veio perdoar. Só o sangue de Jesus transformou o escuro em luz. Minha vida restaurou. Vivo estou pelo sangue de Jesus. seu amor me reconciliou. E ao fazer em mim o mesmo poder que me viveu Está dentro em mim, pois eu sou teu. Só o sangue de Jesus transformou o escuro em luz. Minha vida restaurou. Vivo estou pelo sangue de Jesus. Vivo estou. Boa noite, amados. Glória a Deus. Vivo estou. Vivo para. Vivo estou. Nós vivemos para te adorar, Jesus. Glória a Deus. Só o sangue de Jesus. Boa noite, amados. Glória a Deus, que bênção. Aleluia. O sangue de Jesus nos restaurou, nos edificou, nos transformou, nos aproximou de Cristo. Amém? O sangue de Jesus nos deu vida, o sangue de Cristo nos deu as bênçãos celestiais, o sangue de Cristo nos deu salvação. Se não fosse por Ele, se não fosse pelo sacrifício de Jesus, nós não estaríamos aqui nessa live, não estaríamos aqui na presença do Senhor. Então, devemos a nossa vida a Ele, devemos a nossa vida ao sacrifício dEle naquela cruz do Calvário. Amém? Vamos orar, amados. Vamos agradecer a Deus por mais uma live na presença do Senhor. Espero que você, nessa live, possa crescer muito com Deus, evoluir, amadurecer, ser edificado em Deus. E eu te garanto que você vai aprender muito aqui para a honra e glória do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais um período. Mais um período de conhecimento, de sabedoria do alto, de ensino espiritual sobre as nossas vidas. Pai, nos ensine aquilo que o Senhor quer trazer sobre o nosso coração nessa noite em nome de Jesus. Que o Teu Espírito seja bem-vindo, que nos guie, que nos transforme e que nos leve, Senhor, a mais da Tua preciosa presença. Te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vamos lá então? Que bênção! Mais um período juntos aí. Tem uma galerinha que está entrando aí na live ainda. Mas eu não vou esperar mais, amém? O pessoal vai entrando aí e vai aprendendo, né? Aquele que participa desde o início é muito bom porque você vai pegar todo o ensino, né? Todo o conhecimento, né? Toda a parte ali de introdução e até quando a gente chega ao finalmente, aonde nós queremos mesmo que você consiga entender da parte de Deus. Amém? Queridos, hoje nós começamos a falar sobre batalhas espirituais. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Glória a Deus.
Que bênção. Hoje, pela manhã, né, tinha algumas pessoas que estão aqui na live e nós começamos a falar sobre batalhas espirituais, falamos sobre muitos pontos importantes de como que o diabo trabalha na nossa mente. Eu vou finalizar esse ponto agora e nós vamos seguir para uma próxima peça da armadura espiritual, tudo bem? Eu queria ler com vocês, rapidinho, alguns versículos que hoje eu até deixei separado aqui, geralmente eu não deixo separado, né? Mas hoje eu deixei separado para vocês alguns versículos que eu acho importantíssimos que você tem aí em mente, anotado no seu caderno, amém? Na sua Bíblia. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 2, que foi o versículo que nós lemos aqui hoje pela manhã, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Permitam, deixe que o Senhor transforme a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós aprendemos hoje pela manhã que se nós não formos transformados na nossa mentalidade, se nós não permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa mentalidade, é impossível que nós alcancemos a boa, perfeita e agradável, perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu falei para vocês que na parte da manhã, muitas pessoas, muitos pregadores, né, pregam sobre isso, né, que Jesus já nos deu as bênçãos, enfim, mas lembre-se de uma coisa, se você não for transformado na sua mentalidade, você não vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não sou eu que estou dizendo, mas é a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Por que a mentalidade é tão importante? Porque tudo começa na mente, é a nossa central de comando, é o nosso computador, né? Tudo fica na nossa mentalidade. Então, se você não é uma pessoa governada pelos pensamentos do alto, se você não tem a mente de Cristo, o diabo escravizará você por meio da sua mentalidade e a sua mente, os seus pensamentos, a sua parte cognitiva. Porque esse é o computador, né? É o processador do computador, é onde fica contido ali, é o HD, é o SSD, é onde fica contido, né, as informações. E o diabo dominando essa parte na sua vida, ele vai dominar todo o resto. Tá? É só questão de tempo. Se o diabo domina seus pensamentos, ele domina todo o resto. Deixa eu te dar um exemplo. Hoje, quando você vê numa reportagem que um homem abusou de uma criança ou um homem abusou de uma mulher sexualmente, quando você vê alguma coisa similar, você já julga essa pessoa, né? Você fala assim, esse cara merece a morte, não é assim? Se você não tem o amor de Deus no seu coração? Por que eu estou te falando sobre isso? Aquela pessoa que cometeu aquele ato libidinoso, aquele ato que de fato, né, merece justiça, prisão, enfim, merece ser condenado, né? Alguns atos na justiça humana, não estou falando que é a justiça de Deus, na justiça humana merece até a cadeira elétrica, né? Merece até a pena de morte. Eu não estou falando da justiça de Deus, tá? Eu estou falando das leis humanas. Hoje nos Estados Unidos ainda tem pessoas que morrem na cadeira elétrica ou com a injeção, uma dose mortal que a pessoa toma e ela morre ali mesmo naquela cama, né? Naquela maca. Aonde eu quero chegar com isso? Hoje você vê muitas pessoas que cometeram esses crimes hediondos, crimes de assassinato, de homicídio, de estupro, de molestando até crianças. Quando você olha para essas situações, você percebe uma coisa padrão em todas. Qual que é o padrão, profeta? A mentalidade. Eles começaram pensando essas coisas, não começaram fazendo essas coisas. Tudo começou com o pensamento. O diabo começou a trabalhar na mentalidade dessas pessoas ao ponto que elas chegaram a cometer esses crimes. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, você gostaria de ter cometido crime? Você queria iniciar tua vida cometendo crimes? Isso não existe. É um processo de trabalhar do diabo na mente daquela pessoa. Durante muitos anos, às vezes meses, pensando em tirar sua própria vida, pessoas que cometem suicídio, o diabo trabalhando na mente daquelas pessoas durante muitos meses, às vezes anos, se cortando, colocando aquela pessoa no processo de depressão. E isso, querido, tudo começa na mentalidade. É por isso que falar sobre essa armadura, sobre essa peça da armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, é tão importante. Porque se você não compreender isso, não é somente os estupradores, os assassinos, os homicidas que terão a mente presa, mas a sua também. O que muda de você e deles é somente a consequência. O nível que cada um chegou. Qual que é a diferença de um marido que xinga a esposa? Qual que é a diferença de um marido que fala tudo o que quer para a esposa, não a considera como uma peça frágil, né?
como uma rosa frágil, como a Bíblia diz, uma flor frágil, emocional, como a mulher foi feita por Deus? Qual que é a diferença desse homem que xinga e que maltrata a sua esposa e o assassino? Não vejo diferença à luz da Bíblia. O que muda é a consequência do pecado. A consequência tem muitas nuances, muitas mudanças, mas o pecado é o mesmo. O que muda é a intensidade e o quanto aquela pessoa permitiu que o diabo trabalhasse na sua mentalidade, na parte cognitiva, para ela cometer aquele tipo de pecado que ela cometeu. Espero que você esteja entendendo o que você está aprendendo aqui. Amém? É importante que você entenda, querido, que o diabo ele vai começar a trabalhar na sua mente. E é na sua mentalidade que o diabo, por exemplo, levou muitos mendigos a abandonar o seu lar, a abandonar a sua casa por drogas. Existe sempre uma influência maligna por trás. Assim como o diabo gerou no coração e na mente de Eva o desejo de ser igual a Deus, o desejo de copiar a Deus, de ser igual a Deus naquilo que ela fazia, né, naquilo que Deus era, em quem Deus era. Se você hoje, né, até hoje você aprendeu que o diabo e Eva foram inocentes, você está muito enganado. Você está muito enganado. Talvez você ouviu isso aqui de alguns pastores, né? Mas Eva, por mais que a Bíblia descreva que ela foi enganada no sentido de engano pela finalidade, Eva cobiçou a posição igualmente que Satanás cobiçou quando ele estava no céu. Ele queria ser semelhante a Deus, colocar o trono dele acima do trono de Deus. Esse era o pensamento de Satanás. Ou seja, Satanás colocou no coração de Adão e Eva o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que ele tinha lá no céu. Adão e Eva foi enganado pela manipulação do que eles teriam. Mas eles cobiçaram a mesma posição, queriam ser igual a Deus. Cobiçaram a mesma posição de querer se parecer com Deus, de querer ter o poder de Deus, de querer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Então, no fundo, eles pecaram por querer ser igual a Deus. Sabe qual que é o mais triste de tudo isso da história? Sabe qual que é o mais triste de toda essa história? Presta atenção, talvez você nunca pensou por isso. A Bíblia diz que Deus já os tinha criado imagem e semelhança. Eles cobiçaram uma posição que eles já tinham. Você percebe como que o diabo ele manipula a mentalidade, manipula a mente das pessoas? E se você que está aqui nessa live, estamos aqui com 200 e poucas pessoas online, nesse momento, nas duas plataformas. Se você não entender que o diabo ele vai manipular a tua mente para te levar primeiro para longe de Deus. Segundo, ele quer matar você, destruir você, tua família, tua casa, teus filhos e tudo o que você tem. Essa é a mentalidade de Satanás e seus demônios. Não existe, querido, nada de bom. Nada de bom. Hoje eu estava evangelizando um rapaz, não sei se ele está aqui nessa live, mas com muito amor e carinho, eu quero citar esse exemplo hoje. Hoje pela manhã, eu fui levar meus filhos na escola e na volta, o Senhor me incomodou para falar com um rapaz que ele é adventista. E você já conhece meu posicionamento a respeito dessa igreja, né? Você que já me acompanha aqui já sabe qual que é o meu posicionamento a respeito dessa igreja. E ele é dessa igreja, ele faz parte dessa igreja, infelizmente. Ele me disse uma frase que me chocou muito. Ele falou assim, mas como que o diabo pode fazer algo bom? E eu falei para ele assim, meu irmão, a Bíblia diz que o diabo, lá em Gálatas, se transfigura em anjo de luz para enganar. Se você diz que tudo que é bom vem de Deus, você pode perceber que tudo que o diabo faz sempre vai ser uma aparência de bondade. Mas no fim, ele vai cobrar de outro lado e tirar a tua vida. Quando você diz que tudo que é bom na terra vem de Deus, você está excluindo o fato de que o diabo é manipulador e vai tentar manipular pessoas com a bondade para afastar pessoas da verdade. E foi nesse ponto que eu falei para ele, é por isso que você está nessa seita que você está. É por isso que você está nessa igreja adventista. Porque embora você veja que a igreja fala coisas contra a Bíblia, você está lá porque a igreja faz coisas boas. E não é porque a igreja faz coisas boas que você está numa igreja verdadeira. Coisa boa, querido, um monte de seita faz. Coisa boa, querido, muitas pessoas fazem. Não é porque uma pessoa faz algo bom que aquilo vem de Deus. Lembre-se que o diabo ele vai mascarar a verdade. Mascarar a verdade para que você não compreenda a verdade. Se for necessário usar coisas boas, ele vai usar coisas boas. Se for necessário se transfigurar em anjo de luz, ele vai se transfigurar em anjo de luz.
Se for para necessário te enganar, ele mostrar cura, ele vai curar. Se for necessário o diabo manifestar profecias aparentemente divinas, ele vai usar profecias aparentemente divinas. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que julgar a profecia para saber se ela procede de Deus ou não. Tudo bem? Espero que você esteja entendendo isso aqui. Isso aqui é sabedoria para a tua vida, querido. Isso aqui é sabedoria para o teu coração, para o teu espírito. Amém? Glória a Deus até aqui. Tá dando para entender? Preste atenção. Aonde eu quero chegar? Profeta, aonde você quer chegar com esses ensinos, com esses exemplos? Eu quero só te mostrar, querido, que o diabo ele é manipulador. O diabo é engano puro. Ele mente desde o princípio, a Bíblia diz. E nunca se achou nele bondade. Porque ele mente, ele faz o mal desde o início. E adivinha o que ele vai querer fazer com a tua vida? Ele vai te enganar, te manipular, acusar você de pecados que Jesus já te perdoou. Quantas vezes você já esteve oprimido pelo diabo por pecados que Deus já te perdoou e você continua se sentindo indigno, sendo que o próprio Deus já disse que ele jogou o teu pecado no mar do esquecimento? Mas por que você se sente indigno de orar e falar com Deus? Porque o diabo está manipulando a tua mente. O diabo está manipulando a tua mentalidade. E é assim que ele faz. Ele manipula para te levar para longe do Senhor. A Bíblia diz, querido, que o diabo, ele mente desde o princípio. Ele só é pai de uma coisa. Ele só é pai da mentira. E quando você escuta as mentiras do diabo e sabe que agora você está aprendendo aqui comigo, amém? Nessas lives eu espero que você esteja aprendendo um pingo de conhecimento aqui. O tanto que eu já te ensinei aqui, se você não mudou tua vida, você merece uns tapas aí no bumbum, amém? Merece uns tapinha, porque, querido, o tanto de ensino e conhecimento que vocês estão aprendendo aqui nessas lives não é de agora, amém? Você já tem que ter tido mudança na tua vida. Se não está tendo mudança, tem algo errado com você. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade muda mudanças de mentalidade, de conduta, de vivência, de atitudes. Se o Senhor tem te ensinado aqui nessas lives e você tem sido transformado pelo conhecimento da palavra, a sua vida tem que ter exemplo. Senão você está muito mais preso do que eu imaginava. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você compreenda que o diabo, ele é manipulador. Todas as vezes, querido, que você vier a pecar, vier a cair, aquele pecado acidental que eu já te ensinei aqui na live, existe o pecado premeditado e o acidental. Profeta, qual que é a diferença dos dois? O premeditado é o pecado que eu planejo fazer. Esse pecado não tem perdão, porque ele não tem arrependimento. Eu planejei fazer ele. Mas nós pecamos hoje de maneira acidental. Um dia que eu cheguei estressado no meu trabalho, sem querer falei bravo com a minha esposa, eu tava nervoso, com a cabeça cheia, um rapaz fechou eu no trânsito, sem querer, eu não tô falando de xingar, tá, gente? Eu não tô falando de xingar, não tô falando isso. Mas eu fiquei nervoso com aquela pessoa porque eu sou emocional. Esses são exemplos de pecados acidentais. Nós pecamos não porque planejamos, pecamos porque somos pecadores no sentido da nossa carne. A nossa carne quer tudo que é contrário às coisas de Deus, e se nós não dermos ouvidos à voz de Deus, nós vamos acabar pecando de maneira inconsequente por não vigiar as nossas emoções, a nossa mentalidade. E é aqui que eu quero chegar com você. Eu quero que você entenda que a sua mentalidade ela vai te levar para próximo de Deus ou ela vai te afastar de Deus. A sua mentalidade é o campo perfeito de batalhas espirituais que o diabo quer destruir na tua vida. Lembre-se disso, se o diabo dominar a tua mentalidade, ele dominou toda a sua vida. Se o diabo dominar a sua vida no sentido mental, a sua psique, os seus pensamentos, ele dominou a sua vida. Eu quero recomendar um filme para vocês aqui. Posso recomendar um filme para vocês? Eu já recomendei esse filme aqui no passado, mas eu quero que vocês assistam esse filme para quem não assistiu ainda. Ou se você assistiu, assista de novo. Eu quero que vocês assistam um filme chamado Nefários. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para você. Eu quero que vocês que estão aqui na live me ouvindo, eu quero que vocês assistam esse filme, tá? Todos aqui que estão me ouvindo aqui, quase 300 pessoas online. 300 pessoas online agora.
Eu quero que vocês assistam esse filme. Eu quero recomendar para vocês. Ó, é esse filme aqui, ó. Quem quiser tirar um print da tela aí, tira esse print da tela aí. Esse filme aqui. Tá bom? Nefários. Tira um print da tela aí para você não esquecer. Tudo bem? Nefários. Tá vendo aí? Tira o print da tela. Eu quero que vocês assistam esse filme. Todos aqui da live. Tá bom? Assistam esse filme. Profeta, por que você está me indicando assistir esse filme? Nefários. Assista esse filme. Assista. Você não vai se arrepender. Não, esse filme não é de dar medinho não, gente. Esse filme não é filme que a pessoa fica subindo pela parede. Ele cai na classe de terror porque ele é um filme mostrando como que o diabo trabalha na vida das pessoas. Mas não é esse monte de filme aí que você vê a pessoa espumando pela boca, não tem nada a ver. É um filme que vai te mostrar como que o diabo trabalha na cabeça do ser humano. Amém? Você percebe que o diabo ele não pode acessar as pessoas. Ele não pode acessar as pessoas de maneira literal, sem que a pessoa dê parcela de pecado para ela. Quanto mais fundo no pecado, mais ele se aprofunda na tua vida. O diabo ele começa de pequeno, fazendo uma criança roubar, um adolescente roubar aqui, roubar ali, né? Ficar beijando uma menininha aqui, beijando uma menininha ali. Aos poucos o diabo vai tomando território no corpo dessa pessoa, até que ele assuma totalmente o corpo daquela pessoa, que é o que nós chamamos na Bíblia, né? Endemoniamento ou possessão demoníaca. Uma pessoa não fica endemoniada do nada. Uma pessoa ela fica endemoniada porque ela teve autoridade que ela deu pro diabo para acessar o corpo dela. E esse filme mostra muito claro isso. É um filme muito bíblico, muito bom. Assistam, vocês não vão se arrepender. Amém? Glória a Deus. É um filme maravilhoso. Nefários. Eu vou mostrar mais uma vez aqui pro pessoal que está entrando na live assistir esse filme aqui, tá bom? Eu estou recomendando que vocês assistam esse filme aqui, tá bom? Se quiser tirar um print da sua tela aí, tira o print da tela, tira uma fotinha aí da sua tela do celular e você pode depois pesquisar esse filme para você não perder ele, tá? Esse filme é muito bom. Eu vou sempre recomendar filme para vocês aqui que vai mudar a mente de vocês, tá bom? Todos os filmes que eu ensinar vocês aqui não serão filmes de a pessoa tá com uma enfermidade, foi curada. Esses filmes são fracos, sabe? Não no sentido que é ruim. É um filme bom, traz uma mensagem boa. Mas enfermidade, querido, Deus ele cura. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele não quiser curar, ele não cura. Amém? Deus, ele é soberano. Se for para curar uma pessoa que depois da cura ela vai se afastar do Senhor, Deus não vai curar essa pessoa, porque é melhor que ela passe a vida inteira com uma enfermidade e seja salva do que ser curada e ir para o inferno. Então tem momentos que Deus não vai curar pessoas porque não é porque ele não quer, mas é porque essa pessoa não tem maturidade e ela vai se afastar dos caminhos do Senhor. Nesse caso, a cura é uma maldição. Espero que você esteja entendendo o que eu estou ensinando aqui. É por isso que Jesus não curava a todos. Jesus não curou todos. Se você aprendeu isso na sua igreja ou em algum outro lugar, você aprendeu errado. Jesus não curou todos. Tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando Jesus chega ali diante do tanque de Betesda, ele cura apenas um paralítico, um homem que estava ali doente, de cama, acamado. A Bíblia não diz que ele era paralítico, né? A Bíblia diz que ele estava acamado. Nós não sabemos a enfermidade, mas ele estava acamado. Jesus, entrou lá e curou somente ele. Não curou mais ninguém. Então, tire essa mentira da sua cabeça de que Deus vai curar todos, no sentido de que Deus quer curar a todos, tá? Deus, ele quer. Mas Deus tem propósitos além do que aquela cura. Espero que você esteja entendendo isso aqui. Deus ele tem propósitos além daquela cura. Se aquela cura vai afastar uma pessoa do Senhor, Deus não vai ser um pai imprudente para trazer cura e essa pessoa ir para o inferno. Amém? Então, querido, eu estou dando base bíblica para você. Eu sei que Deus ele quer curar a todos. Jesus levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. O problema não é que Deus não queira curar a todos. O problema é que nem todos têm a competência e a maturidade para receber a cura. Deixa eu te dar um exemplo. Pense numa pessoa que quer comprar um carro. Ele quer comprar um carro, ele compra um carro, mas ele não tirou a habilitação primeiro. Você entende que isso é imprudente? Deus não tem imprudência. Deus nunca vai dar um carro para uma pessoa sem primeiro habilitá-la. Espero que você esteja entendendo o exemplo que eu estou dando aqui. Então, amado, o que eu quero que você entenda nesse ponto é:
esse filme, ele vai linkar com o que nós estamos falando aqui nessas lives nos últimos dias, sobre batalhas espirituais na mente. Tá bom? É um filme que vai abrir a tua mentalidade, assista com a tua esposa. Se seu filho já é ali maior de 13, 14, 15 anos, ele já pode ter um entendimento bacana, assista com a tua família. Esse filme é um filme que vai mudar a sua mentalidade e como você vê que o diabo trabalha na tua vida. Eu tenho certeza que isso aqui vai abrir muito a sua mentalidade. É um filme muito bom mesmo. Se não fosse bom, eu não estaria aqui recomendando. Não estou ganhando nada para isso, eu só estou recomendando porque é um filme que Você tem ideia, gente? Nós assistimos esse filme... Foi esse filme? Foi. Nós assistimos esse filme na igreja, na noite do cinema. Aqui na igreja, um sábado por mês, ou 2 sábados por mês, depende do mês, nós temos a noite do cinema. Então nós assistimos vários filmes cristãos e depois a gente come junto e a gente faz um bate-bola, né? Nós conversamos sobre o filme. É muito bom. É muito legal, tá bom? E esse foi um dos filmes da nossa playlist de filmes aqui da igreja. Esse aqui é o filme. Vou mostrar mais uma vez que tem pessoas aqui na internet que não viram. Printa a tela do seu celular aí, tá bom? Printa a tela do seu celular aí. Nefarius, tá bom? Nefarius. É só printar a tela do teu celular, tá bom? Bênção demais? Então assista, depois volte aqui para me contar o que você achou. Vamos voltar aqui pro conteúdo então, tudo bem? Mas eu te garanto, vai com o coração aberto. Amém? Vai com o coração aberto. Deixa eu responder uma pergunta aqui que é importante, é pertinente. A pergunta da minha irmã, a minha irmã Gil Barbosa. Ela perguntou assim, o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade? Minha irmã, o espinho na carne de Paulo não era uma enfermidade. Deixa eu ler para você aqui. Se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 7. Eu tô com a minha Bíblia aqui, tá? Se você tiver com a tua Bíblia aí também, pegue tua Bíblia, amém, queridos? Tudo que nós formos falar aqui, sempre venha com a tua Bíblia pra gente aprender junto, tudo bem? É 2 Coríntios, capítulo 12, eu acho, se não me falha a memória, então. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, tá bom? Abra sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Só pra gente responder essa questão de enfermidade, tá bom? O irmão Janiel disse, grandes teólogos não sabem. O problema, Janiel, é que os teólogos, eles criam doutrinas aonde o texto já deixa claro. Esse é o problema da teologia. Eles querem criar respostas onde o texto já está respondendo a resposta. É por isso que vocês vão sempre me ver aqui, sempre olhando para a palavra. E a resposta dessa pergunta já está no texto. Está aqui no texto. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Qual que é o espinho na carne? Está depois da vírgula. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. O texto está dizendo qual que é o espinho na carne de Paulo. Era um mensageiro, possivelmente um soldado, um homem, que vinha bater em Paulo. Bater na cara dele, na face dele, espancar Paulo. E por 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O texto está respondendo aí, está no texto. O espinho na carne de Paulo era um homem que vinha bater em Paulo direto. Ele orou por 3 vezes, mas Deus falou assim, eu não vou afastar esse homem de você. Por quê? Para que você não se orgulhe das suas revelações que eu te entreguei. Simples, gente. Mais simples do que parece, não é? A gente cria um monte de teorias, de falácias, de teorias, e a resposta está no texto. Estude o texto, gente. É a Bíblia, amém? Janiel, o que eu estou dizendo aqui, o espinho na carne de Paulo era um homem que vinha bater em Paulo. Era uma tribulação que Deus permitia na vida de Paulo. Simples. Tudo bem? Esse soldado, esse homem, essa pessoa que vinha bater em Paulo, com certeza, eu acredito que ele vinha sim ali, influenciado por demônios, né? Uma influência maligna. Mas o ponto não é da onde vem a influência. O ponto é qual era o espinho. O ponto é que o espinho era, de fato, um soldado, um homem ali que vinha bater em Paulo direto. E ele pediu, o próprio Paulo diz
A resposta está no texto. O próprio Paulo diz: eu pedi 3 vezes para o Senhor tirar o espinho de mim. Está no texto, gente. É só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. Sabe qual que é o nosso problema? Deixa eu falar para vocês qual que é o nosso problema. Eu também estudo teologia, tudo bem, gente? Se a gente for falar aqui de teologia, eu tenho muito conteúdo sobre isso, tá bom? Eu tenho muito conteúdo. É claro que eu não sou o expert, eu não sou um professor de grego, hebraico e aramaico, mas eu tenho uma profundeza muito profunda na palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia, querida, há mais de 12 anos, lendo de capa a capa, tá? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu li a Bíblia. Então tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, tudo que eu estou ensinando para vocês, é simplesmente para que vocês possam ler mais a palavra, leiam mais a Bíblia, busquem mais ler a palavra de Deus. Eu sei que tem gente que busca lá, vai lá em Gálatas, né, e fala, Paulo teve uma enfermidade nos olhos, Paulo tinha problema com isso e aquilo, querido, mas fiquem com o texto. Se o texto não responde, nós vamos para outros textos da palavra de Deus. Mas fiquem com a palavra, fiquem com a Bíblia, leiam a Bíblia e fiquem com ela. Ela tem as respostas para aquilo que nós queremos. Tudo bem? Glória a Deus, amados. Então tá aí a resposta para vocês, tá bom? A minha irmã perguntou assim, profeta, mas isso acontecia por conta do pecado ou renúncia? O texto já deixa claro aqui, tá bom, minha irmã? Dilde Silva, né? O texto diz no versículo 7, e para que eu não ficasse orgulhoso, qual que era o problema de Paulo? Se orgulhar. Ele era um homem que recebeu tanto da parte de Deus, que se ele não tivesse esse espinho na carne, ele poderia se orgulhar daquilo que ele recebeu. Vocês estão entendendo aqui? Tá claro isso aqui para vocês? Tudo bem, gente? Então, o espinho na carne tinha um motivo. O espinho na carne tinha um motivo. O espinho na carne de Paulo era para que ele não fosse orgulhoso. Porque Paulo tinha uma tendência a ser orgulhoso por tudo que ele recebeu da parte de Deus. Simples assim. Mais simples do que parece. Amém, amados? Glória a Deus. Depois, quem quiser estudar, tem várias linhas teológicas em respeito disso. Eu fico com a simplicidade da Bíblia. Muitos teólogos concordam comigo, tá bom? Nesse ponto, de que o espinho na carne de Paulo era simplesmente esse homem que vinha bater em Paulo direto ali aonde ele estava. Tudo bem? Glória a Deus. O meu irmão Rodrigo falou que era um anjo caído. Não, meu irmão, tá na Bíblia aí. Era um mensageiro do diabo, tá bom? O que a história conta, né, é que Paulo ele ficava sendo preso, né? Paulo ele era preso direto. Ele pregava numa cidade e era preso, condenado. Então, assim, alguém batia em Paulo, possivelmente em uma prisão, em uma cadeia, e Paulo orou sobre isso e, infelizmente, né, e felizmente, o Senhor enviava, não que ele enviava, ele permitia, tá, gente? Eu vou melhorar aqui minha frase para que você não confunda isso, tá? Ele permitia esse mensageiro vir até Paulo e esbofetear a cara de Paulo, tá bom? Glória a Deus. Amados, eu sei que vocês estão fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou voltar para o conteúdo só para a gente seguir com o conteúdo, tudo bem? Glória a Deus. O pessoal que está dizendo que não consegue entender a Bíblia, queridos, fica tranquilo, tá? Eu estou terminando de escrever as apostilas da igreja, assim que eu conseguir terminar, eu vou passar praticamente o meu dia gravando cursos no YouTube para vocês. Então vai ter aulas de tudo, e vai ter um curso lá de bibliologia, como entender a Bíblia do zero, para quem nunca leu a Bíblia. Para você compreender quais são as fases da Bíblia, por exemplo, a criação, a época dos juízes, a época dos profetas, a época da monarquia, a época dos reis, a época da igreja, os evangelhos, né? Jesus, a fase em que Jesus estava na terra, a época da igreja e o fim dos tempos, como livros de Daniel, Apocalipse, que falam do fim dos tempos. Tem alguns outros também, como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, que fala da volta de Cristo, enfim. E vocês vão ter uma aula simples. Eu vou usar a linguagem mais simples para que vocês possam aprender a Bíblia e todos terem acesso à informação na palavra de Deus. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Deixa eu responder essa pergunta aqui. Profeta, o Natal está na Bíblia? O Natal, minha irmã, a palavra Natal significa nascimento. Sim, o Natal está na Bíblia no sentido de que Jesus nasceu, tá? Então Jesus, ele nasceu. É claro que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é claro, tá bom? Isso aí é inquestionável, tá bom? Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Só que a Bíblia não nos dá a data exata que Jesus nasceu. Então, comemoramos o dia 25 de dezembro. Não é errado você escolher uma data para comemorar o nascimento de Jesus. Até os 3 reis magos, os anjos apareceram para eles no céu, louvando a Deus pelo nascimento de Cristo. Então não é errado você comemorar o nascimento de Cristo, desde que você não comemore um Papai Noel gordo que nem passa por uma chaminé. Amém? Glória a Deus.
Tanto que aqui na igreja e na minha família nós temos o hábito de dizer no Natal, né? Feliz nascimento. Nós não dizemos Feliz Natal, nós dizemos Feliz Nascimento. Por quê? A pessoa vai perguntar, como assim nascimento? E aí você pode contar a história de Jesus para aquela pessoa e ensinar a palavra para ela. Tá bom? Glória a Deus. Benção demais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui importante também. A minha irmã Josi perguntou, qual livro eu começo lendo da Bíblia? Comece pelo livro de Marcos, tá bom? Leia o livro de Marcos primeiro. Primeiro leia o livro de Marcos. É o livro mais simples, histórico, da história de Jesus que você pode ter a base. Se você tem a base de Jesus, você pode entender agora toda a Bíblia, tá bom? A base é Jesus. A Bíblia conta sobre alguém. A Bíblia não são histórias. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia sempre vai apontar para o Messias. Tudo bem? Profeta, eu quero saber qual o significado da oferta no altar. Minha irmã, a igreja como um todo, ela seguia um princípio da Bíblia de nunca chegar a Deus de mão vazia, né? Sempre você colocar ali no altar do Senhor uma oferta, algo do teu coração. Mas deixando bem claro que ofertas são voluntárias e tem que vir do seu coração, tá bom? Não é obrigatório, você não é obrigada a dar nenhuma moeda na igreja. Mas você entendendo que a igreja depende de você e você é um filho de Deus, noiva do Cordeiro, e a igreja tem contas para pagar, você entende que você faz responsabilidade também de ajudar aquela igreja a ficar de pé, porque aquela igreja está salvando almas. Amém? Igrejas têm contas, queridos. Eu sou pastor presidente da igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. E igrejas têm contas. E precisamos que todos os irmãos se juntem, né? Como uma comunidade de fé. Eu gosto de chamar a igreja de uma comunidade de fé para contribuir por amor e manter as contas da casa do Senhor. Tudo bem? O que eu condeno é a obrigatoriedade de dízimos e ofertas que você tem que contribuir de maneira obrigatória. Isso não existe, tá? Isso não existe na Bíblia. Leia 2 Coríntios capítulo 9. Pastor, nós vamos ver quem morreu no céu e nos vamos lembrar deles? Sim, com certeza. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Posso responder algumas perguntas aqui para vocês, gente? Só para a gente tirar a curiosidade de algumas pessoas. Dete Cardoso. Pastor, nós vamos ver quem morreu no céu e nos vamos lembrar deles no céu? Com certeza. Você irá se lembrar de tudo no céu. O que o Senhor apagará dos nossos olhos, Ele vai tirar o sentimento de tristeza, como diz lá em Apocalipse, né? Ele apagará dos nossos olhos toda tristeza, toda dor, né? Não terá lá mais dor, tristeza, angústia. Isso não existirá mais. Mas não significa que você se esquecerá do que você viveu. Pelo contrário, quando Jesus aparece para ele Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, Jesus reconheceu Moisés e Elias. E Moisés e Elias reconheceram Jesus. Quando o rico e o Lázaro se encontraram, né, ali, naquele exemplo da palavra, né? Por algum motivo Deus permitiu que eles se comunicassem, por algum motivo, lembre-se, por algum motivo divino e específico, sim, eles se lembraram um do outro. Então não, minha irmã, isso aí é uma falácia de uma profecia, se não me falha a memória, lá de Ezequiel, que diz que Deus tirará a nossa dor e tal. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós vamos nos lembrar sim de tudo no reino dos céus. Amém? Você lembrará da sua mãe, do seu pai. O que não terá é o sentimento de dor. Por exemplo, se você descobrir que a tua irmã, por exemplo, foi para o inferno. É um exemplo, tá, gente? Está repreendido em nome de Jesus. Você não passará a sua eternidade chorando pela sua irmã. Amém? Porque o Senhor tirará esse sentimento de dor do teu coração. Mas você se lembrará sim de tudo no reino dos céus. Tá bom? Isso é uma mentira contada durante muito tempo, tá? Isso aí já foi derrubado, na verdade. Tá bom? As duas testemunhas do Apocalipse, quem são? Ótima pergunta, Janiel. O Janiel já está fazendo perguntas mais teológicas, né? Eu vou responder com aquilo que eu entendo da palavra, tudo bem? Por que eu estou falando que eu entendo? Porque a Bíblia não afirma quais são as duas testemunhas. A Bíblia não afirma. Não fala, ó, é isso e isso. São esses e esses. Não. Esses dois homens, né? Essas duas testemunhas, eu acredito que é Moisés e Elias. Por quê? Porque Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. E não somente isso. As duas testemunhas, cada uma delas, terá um poder desses homens que eles tiveram aqui na terra. Por exemplo, Moisés transformou a água em sangue lá no mar Mediterrâneo, sim ou não? Ele também fará isso no fim dos tempos.
Elias fez chover fogo do céu para consumir aquele holocausto ao Senhor naquela batalha contra os 400 profetas de Baal. Então, eu acredito com essa linha de pensamento da Bíblia que as duas testemunhas será Moisés e Elias. Tudo bem? Glória a Deus. Não somente porque eles aparecem para Jesus, mas também pelos sinais que as duas testemunhas irão fazer, que eram sinais que esses dois homens fizeram na terra no passado, quando eles estavam aqui na terra. Tá bom, queridos? Será que existe um memorial no céu? Theo, o que a Bíblia diz é que nós receberemos galardões, né? Posições no reino dos céus. A Bíblia não usa a palavra memorial, por exemplo, uma recompensa, né? Como se fosse um título, uma medalha. Mas a Bíblia diz que nós teremos coroas. Deus nos dará posições de honra, até mesmo se assentar em tronos. É por isso, querido, que eu não troco a minha caminhada nessa terra por nada desse mundo. Porque a Bíblia diz que eu terei uma coroa, eu reinarei com Cristo. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros do Pai, herdeiros do Pai e co-herdeiros com Cristo. Nós teremos posições de honra no reino dos céus, querido. Então, pegando aqui o gancho da live da manhã, não troque as coisas dessa terra pelas coisas do reino dos céus. Tudo bem? Amém? Profeta, eu posso fazer estudo da palavra com a Bíblia que foi dada pelos Testemunhos de Jeová? Não recomendo. Testemunho de Jeová é uma seita, tá? Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. A igreja Testemunha de Jeová, assim como a igreja adventista, assim como a igreja dos mormons, assim como a igreja... tem outras, tem muitas igrejas que são seitas, tá? Mas eles não acreditam que o Espírito Santo é um ser, uma pessoa da Trindade. Eles acreditam que o Espírito Santo é uma força ativa. Olha o nível de blasfêmia, olha o nível de heresia. A igreja Testemunha de Jeová acredita que o Espírito Santo é uma força ativa. É somente um poder. Não. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa da Trindade. Assim como o Pai e assim como Cristo. 3 pessoas que comportam um Deus. É a pessoa divina, assim como Jesus e assim como o Pai. Tá bom? Então estude uma Bíblia cristã, tá bom, irmão? Porque essa Bíblia da Testemunha de Jeová foi adulterada de maneira profunda, tá bom? Então, assim, é uma dica que eu te dou. Estude a Bíblia verdadeira. Se você quiser pegar até o hebraico, né, o aramaico e o grego, para você fazer um estudo mais profundo, melhor ainda. Hoje tem muitas Bíblias de aplicativo que você consegue ler a Bíblia na versão original, com as traduções ali. Tem uma Bíblia muito forte que eu utilizei no passado chamada Logos. É uma Bíblia muito boa, tá bom? Vamos para as próximas perguntas aqui, rapidinho. A Igreja Deus e Amor é uma seita? Ela não é uma seita, mas ela tem muita doutrina de homens lá dentro, tá bom? Muita doutrina de homens. Então, se você aceita se submeter a algumas doutrinas de homens, tudo bem. Por exemplo, vestimenta, roupa, depilação, não pode se depilar, não pode pintar unha. Tudo isso é asneira, baboseira. A Bíblia nunca diz isso, tá? Para você ter ideia, a Rebeca usava um piercing no nariz, para quem não sabe disso. Então, a Bíblia não condena roupas, a menos que aquilo não fira os princípios da palavra de Deus, como a sensualidade, né? Você colocar uma roupa sensual, nesse caso, é pecado diante de Deus, tá? A mesma forma a mulher quanto o homem. Hoje em dia a gente tá vendo um monte de homem aí arrochadinho, né? Com as calças bem apertadas, a roupa apertada, um monte de pastor dando como se fosse um prato de carne para um monte de mulher que está sem marido. Então, assim, isso é pecado, tá bom? Tatuagens é pecado, sim, diante de Deus. Leia Levíticos capítulo 19, tá bom? Mas eu precisaria de mais tempo para responder sobre a tatuagem para vocês aqui, tá bom? Mas a tatuagem é pecado, sim. É destruição do templo do Espírito de Deus. A tatuagem sai sangue, é pacto de sangue. Você precisa quebrar isso, tá? Quando eu tiver um tempo mais profundo, eu vou gravar um vídeo só sobre tatuagem para vocês. Tudo bem? De maneira profunda, não somente falando da história, como surgiu a tatuagem, como também o que isso causa no mundo espiritual e como pessoas estão sendo endemoniadas por meio das tatuagens. Amém? Se você tem tatuagem hoje e entendeu sobre isso que eu estou te ensinando aqui, pegue o óleo de unção, unja as suas tatuagens, peça perdão a Deus e consagre, quebre isso, quebre essas maldições, esses pactos que você fez com o diabo. Tudo bem? É só orar e quebrar. Se um dia Deus te der condições de você tirar, glória a Deus. Mas se você não tiver condições de tirar, não precisa se preocupar porque foi quebrado esses pactos. Tudo bem? Glória a Deus.
o dia de finados, visitar os túmulos. Não é pecado você visitar um túmulo, tá? Mas não tem sentido, né? Você visitar um túmulo já que aquela pessoa não está lá. Aquela pessoa, ou ela está no céu ou ela está no inferno. Não tem sentido você visitar uma pessoa no cemitério. Tudo bem, se você tem ali, você sente um carinho fazer isso, mas, biblicamente falando, não tem sentido, tá bom? Não tem sentido. Você pode ir até lá, sim, não é pecado você ir num cemitério, tá bom, gente? Vocês irem lá, né? Eu até recomendo você ir lá para você saber para onde você vai um dia, se você não se apegar com Deus, né, de maneira profunda, todos vão para lá um dia. Então, o próprio Salomão disse, né, é melhor você ir a um cemitério do que uma festa, porque na festa você não reflete de nada, mas no cemitério, diante de um velório, você reflete sobre a vida. Então não é pecado você ir ao cemitério, mas não tem sentido biblicamente, tá bom? Não tem sentido, já que aquela pessoa não está lá. Ou ela está no seio de Abraão com Cristo, ou ela está no inferno, sofrendo para condenação, tá bom? Esperando o juízo final. Amém? O meu irmão aqui também está perguntando para falar sobre o adultério. Meu irmão, eu tenho muitas lives que eu falei sobre isso lá atrás, tá? Tem algumas lives lá atrás que eu tirei praticamente a live toda para falar sobre o adultério e as exceções, né? Não só do adultério, mas o segundo casamento. Eu dei os 5 motivos que você pode separar e se casar novamente, tá bom? Segundo a Bíblia. Tá tudo gravado nas lives do YouTube, se vocês quiserem aprender de maneira profunda sobre esse tema, tá bom? Glória a Deus. Falaram que eu faço aniversário nos dias de finados e sou amaldiçoado. Não, minha irmã, para com isso. Isso aí é superstição, para com isso. Se você nasceu no dia de finados, no dia das bruxas, não importa. O dia do seu nascimento foi escolhido por Deus, amém? Não é o que homens colocaram como cultura que vai determinar o que Deus colocou sobre sua vida. Tira isso da sua mente, tá bom? Tira isso da sua mente. Amém? Glória a Deus. Tem alguns irmãos aqui que não sabem dos 5 motivos. Deixa eu falar para vocês aqui. 5 motivos para o segundo casamento. Primeiro, morte. Quando a pessoa morreu, você tem o direito de casar novamente. Segundo, o adultério. Lembrando que o adultério Deus não quer que pelo adultério você se case de novo. A Bíblia diz lá em Malaquias capítulo 2 que Deus odeia o divórcio. Então você não pode se divorciar, amém? A menos que você, por a sua esposa te traiu, o seu marido te traiu, você não consiga mais conviver. Mesmo pela traição, Deus quer a restituição desse casamento. Deus odeia o divórcio. Perdoe o seu marido, perdoe sua esposa e volte com ela se você pode fazer isso. Porque Deus quer o perdão. Amém? Agora, se você não consegue mais conviver com essa pessoa, sim, você está livre para se casar novamente. Tudo bem? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, se não me falha a memória, também diz que aquele não crente, né, o que abandona o lar, que abandona a pessoa, você está livre para casar novamente. Por exemplo, se eu casei com uma mulher, eu não era do Senhor, né, eu casei na inocência, né, eu casei na ignorância. Eu casei com essa mulher foi embora, me abandonou, ela não quer que eu seja cristão, por exemplo, se ela é de uma outra religião, ou ela não quer se submeter, né, à verdade da palavra, e ela me abandona, sai de casa, ou me expulsa de casa. Nesse caso, o apóstolo Paulo autoriza um segundo casamento, tá bom? O quarto motivo, a vida. O marido que espanca a esposa, bate na esposa, de maneira a quase tirar a sua vida. Nesse caso, querido, o princípio da Bíblia de vida é superior à lei do casamento, tá? Quando a Bíblia diz assim, ó, não matarás, a Bíblia também está dizendo para você, não tire a sua vida. Não permita que ninguém tire a sua vida, porque sua vida é preciosa para Deus. Se uma mulher está num casamento onde o marido é um bêbado, que tira a vida dela, já espancou ela, já foi para o hospital, não tem como você sair desse casamento. Nesse caso, querido, pode sair tranquilamente. Isso já é entendido pela teologia atual e pela palavra de Deus, de que a vida é mais importante que o casamento. Tudo bem? Tá dando para entender isso aqui, queridos? Até aqui tá dando para entender? Eu espero que vocês estejam entendendo, para depois vocês não saírem falando, né? Coisa que eu falei que você está autorizado a divorciar. Lembre-se, tudo que eu estou falando para vocês aqui está respaldado pela palavra.
Nada do que eu estou falando aqui, querido, vem de mim ou do que eu acho, mas pela palavra. Tudo bem, queridos? Então, queridos, se não for por um desses motivos, você não pode se divorciar. Tudo bem? E não pode casar novamente. Bênção demais? Espero que você esteja entendendo isso aqui, em nome de Jesus. Amém? Exato. Se o marido ali é um espancador, é um cara que está tirando a vida é mais importante que o casamento. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, só para vocês entenderem, tá? Isso aqui é uma pequena aula de teologia para vocês. Quando vocês chegarem em 2 textos da Bíblia que são difíceis, 2 princípios da Bíblia, sempre vai sobressair o princípio maior. Qual que é o princípio mais importante? O casamento ou a vida? A vida. Então, se o marido está espancando a esposa, batendo na esposa, tirando a vida, quase essa mulher... Tem mulheres, querido, que não saem de um casamento, o marido só falta esfaquear ela em casa. Você não pode ficar num casamento dessa maneira. Você não pode estar num casamento dessa forma. Amém, querido? Lembre-se que tua vida é especial para o Senhor. Amém, amados? Sim, já entrei em muitos debates, tá bom? Com alguns pastores aqui, tá bom? Mas para honra e glória do Senhor Jesus, ninguém conseguiu me refutar. Pelo menos até hoje, né? Apóstolo, sobre acender velas e levar flores aos túmulos. Minha irmã, eu não recomendo que você faça isso, tá bom? Acender velas, fazer alguns tipos de rituais no cemitério, eu não aconselho você fazer isso, tá bom? Se você quiser levar uma flor ali no sentido de cultura, tá bom? Porque, lembre-se, aquela pessoa não está ali. Aquela pessoa não está ali. Então não adianta você levar flor para uma pessoa que não está ali. Mas se você faz isso por uma cultura, né? Um hábito da sua família, e você se sente bem com isso, faça. Mas toma cuidado com alguns tipos de rituais, tá? Como acender vela, falar com o morto, isso não existe, tá bom? Isso é espiritismo. Toma cuidado. Toma cuidado com isso. Tá bom? A Bíblia diz que o morrer é uma vez só, e passar disso, juízo final. Amém, amados? Só toma cuidado com essas questões. Glória a Deus. A Igreja Batista também é uma bênção, gente. Já falei aqui para vocês. Só que também tem algumas doutrinas lá, né? Por exemplo, que se eu for entrar nesse tema, gente, a gente vai tomar muito tempo aqui da live, tá? Mas sim, a Igreja Batista é uma bênção. Elas são bíblicas, né? A igreja é bíblica. Mas tem alguns pontos ali que divergem um pouquinho, tá bom? Como, por exemplo, se você chegar numa batista tradicional e você foi batizado em outra igreja, você vai ter que se batizar de novo. Isso não é bíblico. Isso é uma doutrina de homens, né? Mas, cada um, tá bom? Tudo bem, amados? Tudo bem com as perguntas até aqui? Congregação cristã é uma seita, já falei sobre isso. Profeta, sobre o sinal da cruz, o que significa? Qual sinal, Felipe? A Igreja Deus e Amor não é uma seita, mas, como eu falei aqui, ela tem muita doutrina de homem lá dentro. Muita inferência, né? Eles fazem muito anacronismo para colocar algumas doutrinas dentro da igreja. Eu não concordo com isso, tá bom? Mas não é pecado você ir a uma igreja dessa, desde que você aceite as doutrinas, né? A cultura da igreja, a liturgia da igreja, a liturgia do culto da igreja, tá bom? Halloween é pecado, não participe dessas festas. Tá bom? Esse dia é um dia maligno. Nesse dia, milhares de crianças são sacrificadas a demônios, mortas, em cima de uma mesa. Tá? Não participe desses rituais. Não, pra você ter ideia, nesses dias eu nem levo meus filhos para a escola. Dias que ferem a Bíblia, eu não levo meus filhos para a escola. Eles não vão para a escola. Amém? Tá, entendi. Eu entendi o sinal da cruz. Não faça sinal da cruz. Pecado. Por que é pecado fazer sinal da cruz? Porque quando você faz o sinal da cruz, isso daqui é um amuleto. Você não tem amuletos. A Bíblia condena amuleto. Não é um sinal da cruz que te protege, é a presença e os anjos de Deus. Não faça sinal da cruz, tá bom? Por isso que eu falo que a Igreja Católica é uma seita. É um monte de práticas pequenas que, no fim das contas, fere a Bíblia totalmente. Quando você faz o sinal da cruz para te proteger ou te blindar de alguma coisa, basicamente você está dizendo para Deus, eu não preciso de você, você não é suficientemente bom para me proteger. Os teus anjos não são suficientemente bons para me proteger. Então não faça esse maldito sinal,
tá bom? A cruz foi um meio de Cristo morrer pela humanidade. Ele não está numa cruz. Ele está à destra de Deus, assentado à direita de Deus, reinando para todo o sempre. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Benção demais. Tudo bem, gente? Então, mais alguma dúvida? Podemos usar pingentes de cruz? Pode. Nesse caso, não tem pecado você usar um pingente de cruz. É um enfeite, né? É um enfeite. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. É uma pessoa que usa aí uma lente de contato no olho. Ah, eu quero deixar meu olho claro, azul, verde. É um enfeite, tá bom, gente? Como uma correntinha no pescoço. É um enfeite. Desde que isso não sirva de amuleto para você. Você usar a correntinha, ficar dando beijo na cruz, isso não existe. Tá? Se for algo como um embelezamento, algo que você acha bonito, tudo bem. Agora, se aquilo tem um teor espiritual para tua vida, sai fora. Não use correntinhas. Tudo bem? Alguns personagens infantis têm influência demoníaca? Não alguns, a maioria. A maioria. Toma cuidado com o que vocês dão pro filho de vocês ouvirem e verem, tá? Pastor, o senhor dá atendimento online? Ainda não, minha irmã. Eu estou com um projeto com a minha esposa. Inclusive, ela entrou aqui pelo Kawaii hoje. Mas, rapaz, a minha esposa não sabe se entra pelo Kawaii, pelo TikTok, que bênção, né? Mas ela entrou aqui, a pastora Natália Menezes aqui, né? Tá aqui no Kawaii hoje. Ela disse, é só um acessório. Exatamente, meu amor, exatamente isso. Um acessório. Tudo bem? Se for um acessório, não tem problema. Desde que aquilo não tenha um teor espiritual para a tua vida. Não coloque, não use amuletos. Deus condena isso. Isso é pecado. Tudo bem, gente? Bênção demais? A minha irmã perguntou sobre atendimento, né? Sim. Eu quero dar atendimento no futuro, consultoria para vocês, chamar vocês numa live, né? Num grupo específico para a gente tirar dúvida, né? Crescer junto no conhecimento. Sim, isso tudo está como propósito para o meu coração. Tá bom, gente? Só que está muito corrido nesse momento, mas vai chegar esse período em nome de Jesus. Glória a Deus. Por que vocês não fazem live juntos? Faremos, minha irmã. É a Leia Miranda, é uma seguidora que segue aqui a gente, né? Faremos logo, logo, minha irmã. Logo, logo. É que tá muito puxado para nós. O meu filho, ele não sai do peito da minha esposa. Mama o tempo inteiro, chorão. Ele chora muito. Parece Jeremias, né? O profeta chorão, né? Mas ele chora muito. Então, assim, se ela sair de lá, nós não temos a noite com quem deixar os nossos filhos. Geralmente minha mãe me ajuda um pouco, né? Mas você sabe, né? Filho, só os pais conseguem ficar, né? Então minha mãe fica um período quando ela pode me ajudar, mas eu não abuso dessa regalia da minha mãezinha, tá bom? Glória a Deus. Maravilha, então. Mas é por isso, mas vai ter um momento, viu, minha irmã? Pode ficar tranquila, que nós vamos atender aqui sim, vai ter lives que a gente vai estar junto aqui, para a gente aprender um pouquinho junto, falar um pouco da nossa vida, da nossa história, como que nós chegamos onde nós chegamos. Vai ser uma bênção para a vida de vocês, e a gente tem muito conteúdo para ensinar para vocês, não somente de casamento, sobre mulher, sobre o homem, tem muita coisa que a gente quer ensinar vocês, tá bom? Vai ter esse momento em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. O meu irmão está pedindo aqui, né, talvez uma aula ou um debate sobre escatologia, vai ser uma bênção. Eu sei o que vocês querem, né? Vocês querem saber se eu sou pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, meso ou mid-tribulacionista, amilenista, milenista. Eu sei que vocês querem falar isso e aprender um pouco sobre isso, né? É que aqui na live nós temos pessoas tanto mais maduras quanto pessoas que são leigas, né? Não conhecem muito da Bíblia. Então aqui a gente tem de tudo, a gente conhece o teor das perguntas aqui. Sim, meu irmão, nós vamos ter muito conteúdo sobre isso. Eu sou pré-tribulacionista, tá bom? Eu acredito que Jesus virá resgatar a sua noiva, a noiva do Cordeiro, antes da grande tribulação. É claro que eu tenho não somente um achismo sobre isso, mas eu tenho base bíblica para isso, né? Para quem não... Gente, eu recomendo vocês assistirem um debate muito top, pastor César Cavalcante, eu esqueci o nome do outro pastor, meu Deus, deu um branco agora. É um debate que está no YouTube, muito bênção, muito bênção. Pastor César Cavalcante, geralmente ele engole as pessoas, né? Só que ele é pós-tribulacionista. E ele foi engolido pelo pastor, que eu esqueci o nome agora. E
ele foi refutado. Refutaram o pastor César Cavalcante. Ele é uma referência para mim teologicamente, é um grande homem de Deus, tem muito conhecimento da Bíblia, mas aquele debate só comprovou a minha linha pré-tribulacionista. Para quem não sabe disso, querido, basicamente o pré-tribulacionista, ele acredita... Juliano Fraga, obrigado, Janiel, exato. O pré-tribulacionismo, basicamente, a gente crê que Jesus virá antes da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Tá bom? A perseguição, as lutas, será um tempo de muita dor e sofrimento. Eu não vejo, né, nós, a igreja, que já padecemos tanto, Roma, os leões, o Império Romano, a perseguição, o Coliseu, agora termos que passar novamente pela grande tribulação. Não vejo isso à luz das Escrituras Sagradas. Amém? Queridos, já é 8 horas, eu acredito que eu vou ter que finalizar a live, infelizmente, tá bom? Eu tenho um compromisso agora, inclusive, com a minha mãe, eu vou ajudar ela a fazer algumas coisas aqui no computador, e eu não vou conseguir estender mais essa live para frente, tudo bem? Deixa eu responder mais 2 perguntas aqui, e a gente parte para a oração final da live, e a gente continua amanhã de manhã, tudo bem? A Leia falou assim, né? Se eu morasse aí, eu iria congregar na igreja, porque prega a verdade. Quem sabe um dia não vou. Amém, minha irmã. Nós teremos outros ministérios em outros lugares, em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui na igreja para isso. Eu estou formando pastores para isso. Meus discípulos estão sendo formados também para enviar outros pastores para outros lugares. Então, sim, vão se preparando que esse é o projeto, tá bom? Esse é o projeto, se assim, né? Deus permitir e for da vontade de Deus. Teremos outros ministérios em muitos lugares. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, sim, Bahia, Salvador. Nós queremos muito aí sim ter uma igreja, né? Para que vocês possam não somente se alimentar, mas também levar a verdade para as pessoas. Tá muito difícil hoje nós encontrarmos igrejas verdadeiras que pregam a verdade, que ensinam a verdade, que vivem a verdade. Tá muito difícil. É muito difícil. Mas eu creio que o Senhor fará milagres, eu creio que o Senhor nos dará a condição não só financeira, mas de projeto, para a gente poder abrir outros ministérios. Orem por nós, queridos. Ore pela, não somente o meu ministério, da minha esposa, a pastora Natália, mas ore por nós sobre isso, para que nós possamos ter não somente planos, né, mas que esses projetos sejam alcançados para a honra e a glória do Senhor Jesus. Quem sabe não tem uma Êxodo Church aí na sua cidade, pertinho de você, para a gente crescer junto e você sendo um líder ali dentro da igreja, ajudando o reino de Deus se expandir para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus, amados. Bênção demais. O pessoal está falando aqui, né, Recife e outras cidades, quem sabe outros países, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom, queridos? Vamos orar então? Eu queria ter falado mais sobre o conteúdo hoje, mas as perguntas são importantes também para a gente criar conhecimento da palavra, amém? As perguntas também são importantes. As perguntas nos levam à aproximação da palavra de Deus. A aproximação da palavra de Deus é a aproximação do próprio Deus. Quando conhecemos a sua palavra, nos aproximamos da presença do Senhor. Amém, queridos? Socorros, deixa eu responder a última pergunta aqui, a gente vai orar, tudo bem? A Francisca França perguntou: Socorro, sabe falar sobre a igreja presbiteriana? Batiza por aspersão e não por imersão. A igreja presbiteriana, ela é uma bênção, tá? No sentido de conhecimento de Bíblia. É uma igreja que prega a Bíblia, prega a palavra, prega a verdade, prega sobre o pecado. Não vejo erros centrais teologicamente falando, tá? Mas a igreja presbiteriana, infelizmente, desqualifica. Ela desqualifica alguns textos da palavra de Deus, como, por exemplo, eles não creem mais nas continuidades dos dons espirituais. Eles são cessacionalistas. Eles não creem mais em curas, sinais e prodígios. É muito difícil você chegar numa igreja presbiteriana e você ver profecia. Você nunca vai ver isso, na verdade, né? Profecia, revelações, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, manifestação demoníaca. Né? Por quê? Porque eles não creem mais nisso. Então, nesse sentido, eles desmerecem, desqualificam alguns textos sagrados da palavra. E por esse motivo, eu não sou a favor, né? Mas, profeta, você congregaria numa igreja presbiteriana? Eu congregaria,
Mas o problema é que, por exemplo, você não pode bater palma, você não pode falar em línguas, você não pode pular na presença de Deus, você não pode dançar na presença de Deus. É uma igreja gelada, infelizmente, tá? Não tem fogo do Espírito de Deus. Então, é só Bíblia. É só Bíblia. Também não concordo, né, com o batismo de aspersão. Profeta, quando que nós usamos o batismo de aspersão? O batismo por aspersão, ele só é usado em caráter de exceção. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que está com câncer terminal no leito de um hospital. Não tem como eu pegar essa pessoa, levar para um rio, para uma piscina, para uma banheira funda e batizar ela. Não tem como. Ela está debilitada. Nesse caso, nós batizamos a pessoa por aspersão. Ou seja, você pode pegar um copo com água e derramar sobre a cabeça dela e sim terá eficiência e eficácia. Por quê? Exceção. Caráter de exceção pela condição que aquela pessoa está. Nunca com regra. Por quê? A regra é o que Jesus, os seus discípulos e João Batista fizeram. Imersão e emersão. Amém? É mergulhar a pessoa totalmente debaixo d'água. É isso que a Bíblia nos ensina e é isso que nós praticamos. Tudo bem, minha irmã? Então, a aspersão é caráter de exceção, não a regra. A regra é a palavra imergir a pessoa totalmente dentro das águas. Até porque isso simboliza a morte carnal, a morte de iniquidade, né? Por isso que a Bíblia diz, nós morremos com Cristo e com Cristo ressuscitamos. Isso é o batismo. Amém? Nós passamos pelo lavar regenerador das águas do batismo. Aleluia. Glória a Deus, amados. Eu vou parar por aqui então. Depois a gente continua respondendo outras perguntas aqui. Amém, amados? Tem muita gente que tem dúvida, eu sei disso. Vocês estão com muita dúvida na cabeça de vocês. Fica tranquilo. Nós teremos aí muitas lives, muito período para a gente estar respondendo perguntas e tirando dúvidas da mente de vocês, né? E que nós possamos, em nome de Jesus, partir, né, para o conhecimento da palavra e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Vale em uma piscina? Claro que vale, meu irmão. A piscina não tem águas ali? Por que não vale? Filipe batizou o eunuco numa pequena poça de água que tinha sido feita numa estrada. Isso é bíblico, está lá em Atos, se não me falha a memória, capítulo 7, se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui para você, só para você ler depois sobre isso. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Filipe. Deixa eu só ver se é isso aqui. Ó, leia Atos, capítulo 8. Deixa eu só pegar o versículo base aqui para vocês, queridos, só para... Eu não gosto de falar nunca do que eu penso, sabe? Eu gosto sempre da base bíblica para vocês. Sempre responder as palavras com a palavra de Deus, amém? Atos, capítulo 8, versículo 26, é isso mesmo. Leia o livro de Atos, capítulo 8, você vai pegar a história de Filipe, né, no versículo 26 aqui, ó. Deixa eu ler para você rapidinho, ó. Então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Depois, Filipe tem uma conversa, que eu não vou entrar a fundo aqui, depois vocês podem ler. Ele prega para aquele eunuco que estava dentro da carruagem, e a Bíblia diz assim, ó. Então Filipe explicou, e começando a explicar essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus, ou seja, o Evangelho. Seguindo pelo caminho, chegaram perto de um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Tá vendo? Então, não é um rio, não é um mar, uma represa, mas aonde tem a água, não importa. Se tem a água, que você possa mergulhar essa pessoa, maravilha. É isso que a Bíblia ensina. Tá bom? Glória a Deus. Espero que tenha respondido todas as perguntas de vocês. Espero que não só tenha respondido as perguntas, mas tenha sanado, né, as dúvidas. Porque tem muita pergunta que vocês fazem que não dá para se aprofundar com tanta profundeza. Então eu tenho que ser o mais sucinto possível, até porque senão a live ia durar aqui 10 horas, né, de conteúdo. Amém? Eu li para vocês Atos capítulo 8,
o versículo sobre o batismo é justamente o versículo 35, tá bom? Versículo 35 e 36. Atos, capítulo 8, versículo 35 e 36. Amém? Queridos, vamos orar. Estamos aqui com quase 300 pessoas online. Vamos agradecer a Deus por essa live, agradecer por todo esse ensino, todo esse conhecimento que o Senhor tem trazido para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada live que nós estamos fazendo aqui e pelo tanto de conhecimento e conteúdo que o Senhor tem nos ensinado. Tem nos ensinado não somente, Pai, um conteúdo específico, mas o Senhor tem nos levado a abordar vários temas, vários pontos, para que a tua igreja, Pai, possa tirar as dúvidas da sua mente e possa levar uma vida mais firme, mais forte, com um entendimento mais sólido na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar. Obrigado, Espírito da Verdade, por nos aprimorar, por nos edificar, por nos transformar na nossa mentalidade. Nós te pedimos, Pai, cubra-nos, Pai, com o capacete da salvação, para que nós possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do inimigo na nossa mentalidade, na nossa cabeça, Senhor, aonde é o maior campo de batalha. Que nós possamos ter a mente de Cristo, a nossa mentalidade esteja fundamentada nas coisas do alto, como diz em Colossenses capítulo 3, olhem para as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, e que isso, Pai, seja o que move a nossa vida, move o nosso coração em Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Te damos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bênção demais, amado. Espero que você tenha crescido muito aqui nessa live, em nome de Jesus. Rapidinho os recados, todos os dias, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês, 9 da manhã e 7 da noite, ensinando, trazendo conhecimento, ensino espiritual para a tua vida. Então não perca essas lives. Profeta, perdi a live. Todas as lives estão no YouTube. Então você pode ir lá e assistir de maneira... Profeta, eu vou ter que pagar para isso? Não, querido. Você não vai pagar nada, você só vai assistir. É só clicar e assistir e aprender a palavra de Deus. Amém? Não tem desculpas para você não crescer com Deus, hein? Não tem desculpas, não tem desculpa. Amém? Então vai lá, tem uma playlist no YouTube escrito Lives. Segue lá para que você possa assistir as lives e possa também receber todas as lives que eu publicar e escrever aqui, né? Escrever o conteúdo e colocar o conteúdo para vocês lá. Outra coisa, se você que está aqui na live e você não me segue, eu te peço aqui, se você pode, siga, para que você não perca as próximas lives e os próximos conteúdos. Amém? Não perca os próximos conteúdos. Amém, queridos? Então tem um botãozinho aí na tua tela em algum lugar, acho que no Kawaii em cima, ou no TikTok aí embaixo, não sei, mas tem um botãozinho na tua tela escrito seguir. Siga para que você não perca nenhum vídeo e nenhum conteúdo que eu publicar. Amém? E curta também, se você puder, tem um botão aí também escrito curtir, para que você possa receber também esses conteúdos e enviar esses conteúdos para outras pessoas. Tudo bem? Então é isso. Deus abençoe sua noite. Deus abençoe a sua quinta-feira, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana. Estamos chegando aí já no fim de semana, né? Que você possa ter um fim de semana poderoso, cheio da presença do Senhor, cheio da presença de Deus, de muito conhecimento. Medite na palavra, seja cheio do Espírito Santo e não permita que o diabo manipule a sua mentalidade. Não permita que o diabo manipule a sua mente, mas seja transformado pela renovação da sua mente, em nome de Jesus, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Renove, permita que Deus transforme a sua mente. Amém? Um grande abraço e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe, amado. Uma ótima noite para você. Amo sua vida. Que Deus esteja com você e que você possa se sentir nessa live acolhido, que você possa sentir cheio de Deus. Você vai crescer muito aqui em nome de Jesus. Um abraço, amado. Ótima noite para vocês em nome de Jesus. Fiquem na bênção. Glória a Deus.